Gente, bom dia. Estou bastante feliz de poder participar desse momento aí, com todo mundo ainda aqui de forma virtual. Acompanhei os trabalhos que foram acontecendo aí ao longo da jornada e venho trazer um pouquinho da minha contribuição a partir do grupo de estudo. Intitulei a obra como Sinfonia Calada dos Adeus Silenciados e algumas pessoas eu vi que tem rostinhos que eu já conheço, outras não, então vou me apresentar rapidamente. É, eu, primeiro de tudo, me sinto uma grande viajante, adoro viajar, estou aí pelo mundo, sempre buscando lugares novos, coisas novas, viajando na maionese também às vezes. Sou bailarina e artista da cena, e também sou terapeuta holística. Então, vou dar um resumo aí para quem não me conhece, entender um pouco aí. Essa é a minha brevíssima apresentação. Quando eu fiz a formação aí no Instituto entre 2016 e 2018, e ficou faltando participar da jornada para concluir a formação. E quando abriu para esse ano e veio a possibilidade de estudar esse tema e ler o livro, né, do Viver o Seu Morrer, eu falei, poxa, é isso. Eu fiz meu TCC com base na identidade de gênero e eu falei, eu quero outras coisas agora, eu tenho outro momento. E, e daí eu parei para pensar em todos os ciclos que eu vivi, em todos esses encerramentos e todos esses lutos que foram, não só de mortes de pessoas que se encantaram aí na minha vida, mas também de processos que foram acontecendo e que são lutos também, né? São outros lutos que às vezes a gente não percebe, e daí por isso o título de Sinfonia Calada dos Adeus Silenciados. Então, o que me motivou a entrar no grupo foi essa ideia de pensar nos encerramentos de ciclos, já que a gente vive tantos ao longo da vida e às vezes a gente não se dá conta. Coincidentemente, mas não coincidentemente, essa semana apareceu uma trend do Instagram que era para falar sobre o TCC. E aí eu fui procurar meu arquivo do TCC, que eu formei na faculdade em 2015 e fiz dança na Unicamp. E aí ali já tinha uma sementinha dessa ideia dos encerramentos de ciclo, que o meu TCC foi em constante despedida. E, e aí eu falei, poxa, ali já estava, ali já tinha material para eu poder pensar um pouco sobre, né? E daí na parte embaixo aqui, esse aqui era um saquinho de chá que eu oferecia para as pessoas no começo da minha apresentação ali do TCC. Eu fiz um site específico no Museu Exploratório, pegando o pôr do sol. Então, foi uma obra que não daria para ser replicada em outros lugares, por conta do contexto ali da organização. E daí no texto eu coloquei, me despedir foi sempre uma constante, me gerou movimento, despedir de todos os lugares por onde passei e de pessoas que em cada lugar me encantei. Despedir de amores pelos quais morri e voltei a viver. Então, isso me ajudou um pouco a refletir sobre a minha fala de hoje também. O nosso grupo a gente deu o título de Dançando com o Fim, uma jornada corporal, e eu que venho dessa formação aí, eu sou há mais de 25 anos, agora já nem faço mais conta de quanto tempo eu estou aí vivendo com e da arte do corpo. E, e aí tudo ia se conectando em vários momentos, ao longo da leitura, ao longo das trocas, nos encontros que a gente fazia. E a coisa do movimento, passando sempre por mim ali, né? Me atravessando em todos os momentos, e me fazendo refletir o tempo todo sobre todas esses pequenos lutos que a gente vive. E aí eu já falei do Sinfonia. E aí por que a Sinfonia Calada dos Adeus Silenciados, né? Eu percebi que a gente
fala bastante do luto enquanto morte de uma pessoa. Hoje em dia também eu sinto que a gente fala bastante do luto enquanto morte de pets, que são parte da família, né? Mas eu senti que a gente fala pouco do, dos outros lutos, desses encerramentos de ciclo, dessas mudanças de vida que a gente tem ao longo da nossa jornada terrena. E daí isso me pareceu uma sinfonia calada, de adeuses que foram silenciados, mas que têm voz, e que se expressam, né? E aí aqui voz, fazendo recorte no sentido de se expressar mesmo, né? De trazer para o mundo esses adeuses que a gente tem ao longo da nossa vida. É... E aí, eu fiz um elenco aqui de várias coisas que eu fiquei me perguntando, né? Vou pensar sobre todas as mortes que a gente passa, todas impossível, obviamente, mas várias mortes que possam ser comuns para todos nós aqui. E aí eu fiz um pequeno elenco das coisas que a gente passa nessa vida. Então, a gente tem encerramentos de ciclos em faixas etárias, né? Da infância para a adolescência, da adolescência para a vida adulta, da vida adulta para a idade mais avançada, que são mudanças, a gente se entende como novos seres, né? Então, aqui trazendo um recorte para as pessoas que têm útero e que se identificam como mulheres, a gente tem a menarca, que representa aí uma passagem da infância para a adolescência, né? É, Quando a gente faz 60 anos, a gente recebe a carteirinha de idoso, então uma passagem da idade adulta para a terceira idade. Essa coisa de terceira idade não é bem uma palavra que eu gosto, um termo que eu gosto, mas enfim, para uma idade aí é, mais avançada. É, a gente tem também a conclusão de ciclos de estudo. Então, a gente sai do pré, a gente faz a formatura do pré e vai para o ensino fundamental. Depois a gente termina o fundamental, vai para o médio. Às vezes a gente não faz, né? Nem todo mundo passa por todas essas etapas, mas algumas pessoas também escolhem fazer faculdade. Então, tem o processo de encerramento da faculdade ou algum curso livre que a pessoa escolhe fazer, que eu acho que são coisas que são mais comuns a todos, né? A gente também vive fins e mudanças de status de relacionamento. Então, às vezes, a gente termina relacionamentos que podem ser afetivos ou não, e às vezes a gente muda de status também. Então, às vezes a gente tem um relacionamento de namoro, que depois se transforma num noivado, que depois se transforma num casamento. Então, também tem aí são ciclos que se encerram para que outros ciclos possam começar. A gente tem perda e mudança de emprego, né? Então, aqui eu vou fazer uma pausa para refletir um pouco sobre uma mesma situação vivida de formas diferentes, né? Então, uma pessoa que se demite, às vezes ela já estava meditando sobre isso há algum tempo, e é um alívio quando ela se demite. Mas se de repente essa informação chega, essa demissão chega através de uma pessoa superior, ali o RH manda a demissão e a pessoa não estava esperando. Então, a demissão é demissão, mas para uma pessoa pode ser um processo super doloroso e angustiante, para uma outra pessoa pode ser um processo de alívio, porque já era um desejo que estava pulsando ali e foi orquestrado para que acontecesse. A gente faz várias mudanças, a gente pode fazer várias mudanças geográficas, né? Eu com o meu grupo, eu fiz a conta ontem antes de dormir, eu me encontrei com eles em 6 cidades diferentes ao longo do processo, em alguns fusos horários, e com internet, sem internet, enfim, né? Então, de maio para cá, de abril para cá, foram 6 lugares que eu morei, que eu habitei, e cada lugar deixa uma marca, deixa
imprime informações na minha trajetória, né? E na de todas as pessoas. Então, às vezes uma mudança de casa, às vezes a compra de uma casa para essa mudança. São todos processos aí que a gente vive. As apresentações artísticas e dos processos criativos, né? A gente faz a gestação do processo, a gente estuda, a gente pesquisa, a gente ensaia, a gente treina, a gente monta equipe, a gente organiza apresentação e a gente apresentou e morreu, acabou, nasceu, né? Nasceu, mas também morreu ao mesmo tempo. E, e nisso, particularmente, me toca muito, porque ao longo desses anos todos dançando, foram várias mortes e nascimentos de espetáculos, processos criativos, às vezes processos que nem chegaram a nascer, que só morreram mesmo por N fatores aí que a vida artística traz pra gente. É, transição de carreira, que é uma coisa que eu tenho visto muito também, a, talvez por uma escolha, as pessoas passam de transição, talvez por uma necessidade financeira, mas eu sinto que tem acontecido bastante agora esse movimento de transição de carreira. Os outros destaques que, enfim, né, no nosso grupo a gente passou por um luto de, digo a gente porque a gente estava junto no processo aí, né, então a gente passou por um luto de um pet, os sonhos realizados, né, a gente espero que todo mundo sonhe aí, né, então a gente tem sonhos e a gente realiza e o sonho se encerra às vezes ali naquela realização, ou às vezes a gente não consegue realizar o sonho por N fatores que podem acontecer ali ao longo da nossa vida e ao longo dos processos que a gente vive. É, a Thaís falou ontem não, desculpa, na sexta, ela, na dinâmica dela, ela dava um diagnóstico, né? Então, às vezes, quando a gente recebe um diagnóstico, a gente tem uma nova condição de saúde, que pode ser temporária, pode ser vitalícia, pode ser incerta. Então, a gente morre um pouquinho também com aquilo que a gente tinha para poder entender o que está acontecendo e renascer, né, a partir dessa nova condição aí de saúde. E aqui, às vezes, a gente passa também por processos de mudanças religiosas, seja uma migração de uma religião para outra, algumas religiões usam a palavra conversão, outras usam reversão nesse lugar, quando a pessoa muda, ou até dentro da própria religião que a pessoa já tem, uma pessoa que é budista e vai fazer uma ordenação para ser monge, ou uma pessoa que é católica e vai se ordenar freira ou padre, ou um cardeal que vira papa. Então, dentro da própria fé, também existem também existem esses encerramentos de ciclos, né? E aí, eu elenquei aqui 3 itens que, para mim, são presentes em todos os processos, que são as construções de cada etapa. Às vezes tem uma pré-etapa que a gente se preparou para essa mudança, a gente organizou, a gente juntou forças, a gente programou, e foi isso. Às vezes a gente precisa construir na hora, no improviso, e dar conta do que veio, porque é uma urgência e não vai ter como a gente programar, a gente tem que agir a partir daquilo. O que pode gerar, talvez, aí um trauma, quando a gente não tem essa coisa pré-programada, a gente não tem tempo de programar, né? Mas pode também passar sem ser de forma traumática. A gente tem também a vivência e a experimentação dos processos. Então, tá, mudei. E aí? E agora? E o que eu tinha? Eu não tenho mais. Ou eu tenho no meu passado, mas eu tenho que criar um novo ser a partir disso que eu tenho agora. Então, e aí a gente às vezes vai por tentativa e erro, porque a gente não tem um caminho traçado, porque ninguém traçou um caminho antes. Então, assim,
cada etapa dessa é única para cada ser que vive, né? E a conclusão com os efeitos gerados a partir dela. Então, as colegas já falaram aí dos ritos de passagem, né? Muitos processos, às vezes, a gente consegue fazer ritos de passagem. Então, de um noivado para um casamento, tem a cerimônia do casamento, ou às vezes tem saída no cartório para fazer a documentação. No filme Ainda Estou Aqui, que teve muito em voga aí nos últimos tempos, para além da morte do casal, o homem do casal protagonista, né, morreu, mas a mulher não conseguia, ela não ia conseguir enterrar por N fatores, não vou dar spoiler do filme, mas para ela foi muito importante receber o documento do atestado de óbito. Eu sinto que pode ter sido tão significativo quanto ela pudesse ter enterrado o marido. Porque com a certidão de óbito, encerraria um ciclo ali. Ela poderia seguir com a vida dela, ela poderia vender os imóveis que estavam no nome dela, porque ela era casada, enfim. Então, reverberou ali para ela dessa forma. Então, apesar de não ter podido enterrar o marido, ela pôde receber esse documento que atestava que de fato ele tinha morrido e concluir esse ciclo para ela. Da mesma forma que geralmente a gente faz processos de formatura, então a gente estuda e no final daquele ciclo de estudos a gente tem uma formatura, né? No prezinho as crianças fazem uma apresentação, geralmente, no ensino médio a gente recebe o canudo, no prezinho também, né? Mas no ensino médio a gente já tem um pouco mais de consciência desse rito, né? A gente às vezes espera muito por ele para marcar uma transição aí na vida. Eu acho que e aí até comentei com os colegas, eu falei, gente, eu senti que faltou talvez um pouco. Eu gostei do livro, gostei bastante, mas em alguns momentos eu senti que eu precisava ir para além, né? E a gente tinha uma biblioteca imensa, que eu tô com um filme para assistir até 2030, podcast para ouvir para sempre, a academia nunca mais vai ficar na música, vai ficar no podcast para dar conta de ouvir tudo, de tantas referências que a gente ia colocando no grupo. E daí eu encontrei Arnold van Gennep, não sei se se pronuncia exatamente assim, e trouxe esse ponto que eu acho que faz muito sentido e contribui positivamente para a ideia aí que eu estou trazendo, que são essas três etapas, né? A etapa da separação, que é quando a gente se distancia, a gente se afasta do que a gente tinha, né, da posição anterior, e às vezes por meio de gestos ou vestes, né, no caso de um monge, em toda uma ritualística, raspar o cabelo, usar uma determinada cor, que daí representam essa nova vida, né, essa passagem do que era para o que vai ser, para o que está sendo, né, construído. A liminaridade, que traz essa ambiguidade, que a gente fica nesse limbo, porque a gente não é mais o que a gente foi, mas a gente também ainda não é o que vai ser. Então, a gente está se entendendo no meio dessa mudança, dessa transição de uma coisa para outra. E a reintegração ou agregação, que é quando, a nível comunitário, a nível social, a gente se reintegra e consegue viver a partir do novo que foi elaborado aí, né? E aí eu fiquei pensando, né? Eu atuo como professora desde 2012 e como que a gente dá suporte, né? Acho que minha maior carga aí desse tempo todo é na área de educação e e tentar acolher, né? Participei de muitas formaturas, especialmente de pré e ensino médio, ensino fundamental, não tive tantas vivências assim, mas prézinho e ensino médio, participei de bastante formaturas. E o que a gente pode fazer, né?
trazer aí umas ideias para a gente pensar. Acolhimento eu acho que é básico para todo mundo, é o que todo mundo precisa o tempo todo, né? Trazer exercícios de atividades que busquem o grounding, quando possível, fazer elaborações de pequenos rituais. Talvez escrever seja um pequeno ritual. Talvez se inscrever numa nova atividade para que a pessoa que mudou de cidade, mudou de país, se integre na comunidade, participar de um curso de culinária quando a pessoa se aposenta, enfim, fazer esses pequenos rituais que façam, que tragam para você possibilidade de você crescer a partir desse novo. E tentar integrar um pouco também a fala e o movimento para que a pessoa consiga, um convite para que a pessoa consiga narrar a perda enquanto acompanha a fala por gestos que representem a despedida, às vezes, para poder deixar o que foi, né? Então, algumas ideias aí que a gente pode trazer. E aí, do livro, né? Eu trouxe 4 partes que eu acho que dialogam muito com esse tema, que são, ali na página 25, tem uma frase do Kellerman, né? Que acho que são frases que reverberaram e ainda reverberam em mim, por isso achei interessante compartilhar. Na página 25 ele diz, momentos decisivos são jornadas emocionais. Então, é um momento, mas aquilo pode tomar um tempo muito grande, apesar de ser um instante. Então, é uma jornada nesse espaço. Então, dá tempo e dá espaço para que as coisas aconteçam, né? Depois, na página 27, ele traz um outro ponto, que é tornar-se consciente do modo como você lida com o momento decisivo, é experienciar a si mesmo, é descobrir como você convive com a pequena morte, aprender as transformações das suas viradas. Então, olhar para elas, né? E aí, depois, na página 26, tem uma outra frase que é: cada pessoa se torna quem ela sabe que é. Então, se a gente não se entendeu ainda, vem aí a necessidade de buscar esse autoconhecimento, né? De entender o que a gente como a gente está, o que a gente pode ser e ficar nessa busca. E aí, para fechar, um outro ponto do livro que para mim foi muito marcante, está bem no começo, quando a gente abre o livro, e reverberou bastante pelo grupo no dia que a gente conversou também, que é viver a movimento, outra palavra para isso pressão. Vivendo o seu morrer, a história do movimento da sua vida. Então, pensar um pouquinho aí sobre isso, deixo para vocês. E já vou para as Me desculpe considerações interromper. finais. Oi? Essa última frase Uhum. que você falou ficou meio abafadinho o som. Acho que ela, Tá. esse, E talvez o viver é microfone ali tá movimento? mais perto. Aham. Então, vou repetir para poder ficar mais limpo aí o áudio. Viver é movimento, viver é movimento. Outra palavra para isso é pressão. Vivendo o seu morrer, a história do movimento da sua vida. Agora foi.